Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria primeiramente agradecer você por estar ouvindo o maravilhoso G Podcast, o podcast do amante de Fórmula 1. Eu sou Eduardo Garcia, estou com meu amigo Gustavo de Oliveira. Dá um oi aí, Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amante de Fórmula 1. Pois bem, hoje vamos continuar aquela nossa pequena série sobre as equipes que estão compondo o grid de 2021. E hoje dá-lhe pequeno, hein, macho? Porque é um dos menores times da história da Fórmula 1 e um dos menores times do grid atual também, né? Sim, é um time muito recente, um time que começou a correr em 2016, então a gente aí ele tá indo pro seu quinto ano, né? Sim, sim. Seu quinto ano de competição. Começou os preparativos no começo de 2015, mas começou a correr mesmo em 2016. E falando nisso, me diga, Eduardo, como é que começou a história da Haas F1 Team, o time americano no grid da Fórmula 1? Pois bem, a Haas foi a primeira equipe americana depois do fracassado projeto lá que teve da US F1 Team, que foi apresentado em 2010, mas a equipe nem chegou a correr. Foi a primeira equipe americana a competir desde a extinta Haas Lola. E tem alguma ligação entre a Haas Lola e a Haas atual do grid de Fórmula 1? Não, as equipes não têm quaisquer ligações, fora o nome. O nome Haas, né? Que no caso da Haas Lola também veio do proprietário, que também tinha um sobrenome Haas. Sim. Que hoje é o Gene Haas, o grande nome da Haas F1 Team, né? Exatamente. É interessante falar que a Haas ela sofre um pouco de preconceito aí dentro da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é um esporte criado pelos europeus. É uma categoria de corrida europeia. Ela foi criada ali em 1950 no Reino Unido e ficou ali naquele nicho europeu. Existe a Fórmula Europeia, a Fórmula 3 que são majoritariamente europeias, a Fórmula inglesa que forma os pilotos para a Fórmula 1. E quando chega um time norte-americano, sabe, estadunidense, Estados Unidos, que tem aquela cultura de corrida, da NASCAR, da Indy, de ovais mesmo, sabe? Quando chega um time dos Estados Unidos que está mais preocupado... Sofre de um pouco de rejeição. Sofre um pouco de rejeição. Pois é, vamos começar primeiro um pouquinho falando sobre a Haas Lola, né, que você perguntou. Bom, a equipe Haas Lola era propriedade do ex-chefe da McLaren, o Ted Mayer, e o Carl Haas. Esse que também não tem nenhuma relação com o Gene Haas, não tem nenhum grau de parentesco nem nada. Bom, já a Haas F1 Team comprou, como você disse, a sede da Marussia F1 Team, que foi uma equipe aí meio... Foi uma equipe, eu não sei te dizer, eu não conheço muito da história da Marussia, fora o incidente com a pilota de teste no aeroporto, que perdeu o olho e tal, começou... Que todo fã de Fórmula 1 acredito que conheça essa história. Mas fora isso não sei muito, não tem muito o que falar da Marussia. Mas enfim, depois desse incidente aí que você citou, a equipe da Marussia entrou meio que num colapso, né, e acabou que o Gene Haas e a Haas comprou a sede da Marussia, que ficava no Reino Unido. É uma equipe americana que tem sede no Reino Unido, igual várias equipes aí. Por exemplo, a Renault é uma equipe com licença francesa, mas também tem sede no Reino Unido. Sim, sim. Como eu disse, a Fórmula 1 é um esporte europeu, né? Pois bem, a Haas contou com a fabricante italiana Dallara, Sim. que fez o chassi do seu primeiro carro. E contou com a Ferrari. É um grande time essa Haas, eu devo dizer. Contou com a Ferrari para fazer os motores. Então a questão do motor ali tava com a grandíssima, a grande soberana equipe, a escuderia Ferrari, né? Para você que é novo na Fórmula 1, o carro de Fórmula 1 é majoritariamente feito por chassi e motor, unidade de alimentação, que a gente leigamente pode chamar de motor. O chassi é basicamente a estrutura do carro, é o que vai manter o carro no chão, é o que dá aerodinâmica, o que mantém o carro seguro, a suspensão. A unidade de alimentação é ali a questão da transmissão, do motor em si, de todo o diferencial. A gente pode resumir assim, meio que de forma errônea, o interno e o externo do carro, né? Sim. Como é o nome da equipe da... A Dallara. A Dallara fez o esqueleto e a Ferrari deu o coração. Era uma fabricante italiana. É basicamente isso, o exterior e o interior do veículo. E também, nesse ano de preparação, em 2015, a Haas contratou também o ex-diretor da Jaguar Racing e da Red Bull Racing,
o Gunther Steiner para seu chefe de equipe da Haas. Jaguar Racing, que tinha um carro extremamente lindo. Sim, E eu acho muito parecido com o novo Aston Martin. sim, o carro da Jaguar era muito bonito. Inclusive, se você pesquisar, tem algumas pessoas que recriam, tipo, repensando como seria o carro da Jaguar hoje. Sim, sim. E, pô, é um carro realmente muito lindo. Por mais que eu não goste muito de verde, por umas questões aí que talvez eu possa explicar em outra ocasião. Mas enfim, contratou o Steiner. Você acha que ele era competente pro cargo? É competente pro cargo? Porque ele continua até hoje. Eu gosto do Gunther, é um bom chefe de equipe. Pra mim ele é muito paizão, assim, ele é aquele cara apaixonado por Fórmula 1 mesmo. Eu sinto que ele leva as dores da Haas pra si mesmo, é uma coisa que eu não vejo, por exemplo, no Toto Wolff ou no... Como é o da Red Bull? Não, o Marco é da Horner. O Horner. Christian Horner. Uma coisa que eu não vejo no Christian Horner, o Gunther eu vejo que ele tem aquele coração. Mas aí que tá O Toto isso. Wolff e o Horner são mais racionais, né? Essa é a questão, essa é uma faca de dois gumes, né, pô? Uhum. A questão de, tipo, levar as coisas pra ele. Sim, Às vezes ele pode se abater com determinados resultados que a equipe tem e isso pode refletir no gerenciamento da equipe também. Uhum. Bom, e já em 2015 a Haas contratou como pilotos o Romain Grosjean Que pra mim é um dos pilotos mais injustiçados da história da Fórmula 1. e o Esteban Gutierrez, que era piloto de E testes. pra mim tanto faz. Não fede nem cheio. Pois bem. E já em 2016 a equipe começou a correr. Uhum. Foi a primeira temporada da equipe, como a gente disse, a primeira equipe estadunidense depois da Haas Lola a correr. E, bom, o que a gente pode destacar dessa temporada aí, querido Gustavo? A primeira, de estreia. De 2016 houve um acidente muito feio com o Alonso. O Alonso pilota na McLaren, onde foi no GP da Austrália, né? No primeiro GP, logo na primeira corrida do ano. O Alonso vem ali na reta e na hora de fazer a curva o Gutierrez na Haas, ele freia. Alonso tenta dar aquela desviadinha, só que o pneu dianteiro do Alonso pega no pneu traseiro esquerdo do Gutierrez. E aí o Alonso voa, meu amigo. Voa, capota e bate. O carro, antes de capotar, já parecia uma merda. Já estava ali todo destruído, todo amassado, parecia que tinha ido pro ferro velho e tinham comprensado a McLaren do Alonso. E aí depois capota, cara, fica irreconhecível o carro, o Alonso desce, dá uma ajeitadinha assim na coluna, instala uns oscilos e sai sorrindo. Cara, é isso que eu gostaria de destacar. Eu acho impressionante a segurança que a gente tem hoje nos tempos mais recentes da Fórmula 1. E em 2016 ainda não existiu o Halo, o Halo, né? O Halo é outra situação não já. Não tem, pra escoar água não tem ainda no carro, eu acredito. Acredito que não haja necessidade de escoamento de água nos veículos ainda. Mas enfim, esse negócio da segurança eu gosto muito de destacar porque assim, antigamente, cara, anos 70, anos 80, o cara tinha que ser maluco pra ser piloto de Fórmula 1, pô. Sim, sim. Porque morria piloto como se fosse nada, pô. O próprio Nelson Piquet fala que no período que ele estava correndo ele perdeu 11 amigos. E é impressionante esse número porque o Nelson Piquet era muito difícil de fazer amigos. Era um cara muito peculiar. Então, perdeu 11 amigos ali nos 20 anos, acho que foram 26 anos que o Nelson Piquet pilotou. Desculpa se eu estiver errado. Não somos aqui protetores da verdade, não somos cabeças pensando. É tudo achismo. É tudo achismo aqui. Tudo, tenho que dizer pra vocês que é tudo Wikipédia aqui, a gente segue o mesmo molde do Você Sabia. Daqui a pouco a gente tá pesquisando aí pra falar sobre os Anunnakis, como é que é a história deles. Se foram eles que construíram as pirâmides. Sim, e falando sobre novos monstros que aparecem por aí todo dia. Cara, é por isso que o podcast fica longo, a gente fala qualquer coisa. Muita água, então. Tá bom, mas vamos continuar falando da Haas. A Haas, nessa mesma corrida, houve uma bandeira vermelha depois desse acidente envolvendo o Alonso Gutierrez. A prova ficou interrompida por 20 minutos para poderem limpar ali todos os destroços que tinham na pista. E a Haas conquistou seus primeiros 8 pontos com o Grosjean, que terminou a corrida em sexto. Para você que não conhece de Fórmula 1, a bandeira vermelha ela é dada quando os carros não podem mais correr na pista. Então eles vão pro box, a pista é limpa, normalmente em caso de acidentes assim muito catastróficos, Aconteceu também no acidente do Russell e do Bottas. Bottas. Do Russell e do Bottas agora na última corrida.
no GP da Emília Romagna. Imola. A gente vai insistir em chamar de Imola porque Emília Romagna não tem o mesmo apreço. Não tem a mesma carga emocional que Imola. É verdade. E aí teve agora nessa última corrida que deu bandeira vermelha, todos os carros vão pro box. E aí eles ficam ali até que a pista seja totalmente limpa, os carros sejam removidos ali, os carros da batida. Pois é, essa bandeira vermelha costuma dar muita emoção pra corrida. Sim, porque independente da distância que os carros estejam na corrida, eles voltam pro box e largam todos juntos de novo. Então ali é um show de ultrapassagens, é como uma segunda largada. É uma segunda largada. Pois bem, e aí foi basicamente essa a primeira corrida da Haas. E agora a gente vai falar um pouco sobre como ficou a tabela de 2016. O Grosjean ficou em 13º no Mundial dos Pilotos, com 29 pontos. O que pra Haas de hoje em dia é totalmente impressionante. E o Esteban Gutierrez acabou em 11º, mas se engana você que pensa que ele pontuou, porque ele não pontuou. 0 pontos pro Esteban Gutierrez na primeira temporada dele como piloto e da Haas. Ficou apenas na frente de outro piloto que não pontuou também, né? Exatamente. Acho que de 2 pilotos que também não pontuaram. Sim. Mas enfim. O que eu quero falar, eu quero dar um adendo aqui ao Grosjean, em 13º com 29 pontos na primeira temporada da Haas, nada competitiva, que pra mim o que estragou Romain Grosjean foi a Haas. Foi aquela pressão, aquela foi até uma certa um desdenho que teve por parte da Haas. Foi. Principalmente por parte do Gunter. Ali aquela... Eu acredito que tinha um certo tratamento especial depois. Mais pra frente a gente vai falar do Magnussen. Magnussen entra pra 2017. Acredito que teve um tratamento especial pro Magnussen e o Grosjean foi feito como aquele cara... ele só bate. E eu, como autor de acidentes já, eu posso dizer que seu cara... O cara que fala, não confia nele não, ele só bate. Ali... Dá uma mexida no psicológico, tá? Dá uma mexida no psicológico. Pois bem, a Haas, então, terminou o Mundial dos Construtores em 8º lugar, com 29 pontos, todos esses por parte do Grosjean, como a gente já falou, e ficou à frente da Renault. Coisa que eu acho que a gente não teria a necessidade de citar. Tem uma grande necessidade de falar que a Haas ganhou da Renault no ano de estreia. Acontece. Com um piloto pontuando. Acontece. Bom, partindo daí a gente já pula para 2017. Como foi o ano de 2017 da Haas, querido Gustavo? Então, como eu falei, teve a entrada do Magnussen no lugar do Gutierrez, formando aí a dupla do Grosjean com Gutierrez, que é uma dupla aí que vai se perdurar. Grosjean com Magnussen. Grosjean e Magnussen, que é uma dupla aí que vai se perdurar até 2020, que pra quem assistiu Drive to Survive na Netflix, é uma dupla aí que você provavelmente tem um grande apreço. Qualquer ser humano... Principalmente pelo Grosjean. Sim. Qualquer ser humano com coração, um fígado e 2 rins tem um grande apreço por esses dois. Principalmente pelo Grosjean. Que é feito de chutado como um cachorro morto na Netflix. E aí na última temporada eles se redimem lá e eles tentam fazer um episódio passando a mão na cabeça do Grosjean. Isso que eu acho uma babaquice. Tá bom, mas como é que ficou a temporada aí da Haas em 2017? Foi uma temporada até que interessante, porque em contraposição à temporada de 2016, onde só o Grosjean tinha pontuado, o Grosjean e o Magnussen pontuam. O Grosjean com 28 pontos terminando em 13º e o Magnussen com 19 pontos terminando em 14º. E aí já começa uma coisa que vai reverter a situação, que nos próximos anos a gente vê o Magnussen sempre à frente do Grosjean na maioria das vezes. A Haas fica em 8º lugar no Mundial de Construtores, à frente apenas da McLaren, à frente da McLaren e da Williams, né? Uhum. A Williams sempre, ultimamente, no fundo de tabela. Bom, e a Haas faz 47 pontos. Bom, um negócio que eu gostaria de destacar aqui é que a Haas fazia o que eu considero o certo a se fazer, que é não nomear primeiro e segundo piloto. Eles sempre deram a mesma atenção ali para os dois, sim. No começo, digo, né? Uhum. Sempre deram a mesma atenção e o mesmo cuidado para os dois pilotos, para que eles possam se desenvolver e mostrem quem é o verdadeiro piloto da equipe, eles por si mesmos, não questão de tratamento da equipe. É uma coisa que eu vejo hoje, no grid de hoje, na McLaren. Ali com o Norris e com o Ricardo, eu acho que não tem uma separação entre os dois.
Mesma coisa que eu vejo na Ferrari hoje, com o Leclerc e com o Sainz, eu acho que não tem um primeiro piloto ali. Na Mercedes tem, na Red Bull é óbvio que Na tem. Red Bull é óbvio, nítido que tem. Se você tem 2 olhos, você vê. Se você não tem, você vê também. Na Red Bull chega a ser ridículo, cara. Mas tudo bem, vamos continuar. Sobre a temporada de 2018. Em 2018, a Haas teve um carro extremamente competitivo, cara, comparado com o que vinha sendo a Haas antigamente, né, nos 2 primeiros anos. Ela teve as melhores posições de largada até então, com o Magnussen partindo de 5º lugar e o Grosjean partindo de 6º. Infelizmente, aí a gente já tem, se você tem Netflix, você pode assistir isso no Drive to Survive, existe um episódio focado nisso. Apesar de ter saído de 5º e de 6º e estarem lutando pela 4ª e pela 5ª posição, o Magnussen e o Grosjean têm, um após o outro, pit stop desastrosos. Né? Se eu não me engano, a roda do Magnussen sai do carro, porque não foi parafusada direito, não é isso? Exatamente. Tanto que no episódio da Netflix mostra a questão de, tipo, o pit stop demorou, foi um pit stop demorado. E depois, logo que o carro sai, um dos mecânicos que fez a troca ali dos pneus, ele já... Eu acho que eu não parafusei ele já fala, meu Deus, ele já bota a mão na cabeça e ninguém entende muito bem o que está acontecendo. E ele fala, eu acho que não estava preso direito. E todo mundo fica em choque. Em questão de segundos depois, ele mostra que ele estava muito certo. Como a roda não estava presa direito, cara? A gente tem, pra você que não tá ligado no que é a Haas, a gente tem que pontuar que a Haas é nova na Fórmula 1. Ela entrou em 2016. Ela estava se consolidando ali entre as equipes. E toda a equipe entrou em 2016. Não foram só os pilotos, não foram só o Gunter. Foi os toda mecânicos. A equipe de logística da Haas é nova. E no Drive to Survive, eles falam que a Haas tem o que? 40 pessoas, 40 funcionários contratados, enquanto a Mercedes aí tem 200, no mínimo. Pois é, e, bom, a Haas, pra você que, tipo, eu acho interessante a gente falar uma parada, tipo, por exemplo, se você não entende, se você não acompanha muito o grid atual, o grid de 2020, como é que terminou, você vê, por exemplo, o Drive to Survive, que começa em 2018, na temporada de 2018, você simplesmente não vai entender o que aconteceu com a Haas, cara. Sim. Porque a temporada de 2018 da Haas, além de ser a melhor da história da equipe, que é uma história curta, mas enfim, era uma equipe que estava brigando para se consolidar como a quarta força da Fórmula 1. Sim, brigando ali com o Renault. Ficando atrás, obviamente, da Mercedes, da Red Bull e da Ferrari, que são as que ali era a Santíssima Trindade até o momento. E tava numa disputa ali com a Renault e com a McLaren para ver quem seria essa quarta equipe. A McLaren que terminou a temporada bem e abaixo. A Renault que ganhou da Haas. Mas terminou uma temporada bem abaixo, a McLaren, mas enfim. Eles estavam brigando por isso, eles queriam isso. E até nessa temporada 2018 eles chegaram perto. Sim. E esse resultado do 4º e 5º lugar, onde o Magnussen e o Grosjean estavam brigando lá na Austrália, ele veio a se repetir 8 GPs depois, no GP da Áustria, onde eles também alcançaram... No nono GP. No nono GP. Eles alcançaram a mesma pontuação que eles tinham alcançado na temporada de 2017 inteira. Ou seja, a Haas esqueceu de andar e estava voando. Exatamente. E já mais tarde, nesse mesmo ano, já em Singapura, o Magnussen marcou a primeira volta mais rápida da história da equipe. Sim, sim. E a tabela terminou de que forma? O Magnussen, como você já havia nos adiantado, o Magnussen terminou na frente, ele terminou em 9º lugar no Mundial dos Pilotos, marcando 56 pontos, sonoros 56 pontos na equipe da Haas. Uma equipe nanica hoje. Justamente, e o Grosjean em 14º com 37 pontos. Sim, louváveis também. Justamente, então a Haas ficou em 5º, a sua melhor colocação da história. No Mundial de Construtores, com 96 pontos, à frente de McLaren, Toro Rosso e Racing Point. Exatamente. Em 2019, eles fazem um acordo com o energético Rich Energy, que vocês também vão ver na outra temporada de Drive to Survive, onde eles fazem uma livery, meu amigo.
a pintura de carro extremamente linda. Aquele carro ali encanta os olhos. Esse carro, você, por favor, você que está aí na sua casa desocupado, pesquise e veja. Haas Rich Energy. Pesquise e veja. O carro é lindo, É perfeito, é lindo. Preto e dourado é uma das liveries pra mim mais bonitas. Ali, a combinação preto e dourado na Fórmula 1 não tem muito como ficar. Mano, em qualquer lugar. Se você, por exemplo, pegar, por exemplo, camisas de futebol, preto e dourado, a camisa preta com detalhes dourados, é muito difícil errar. Muito difícil errar. Eu daria com certeza os meus parabéns pro cara que fizesse alguma coisa preto e dourado e saísse, porque é muito difícil. Pra você que não sabe, o nosso canal, a ideia inicial também era fazer um preto dourado, só que aí acabou ficando um preto amarelo, né, laranjado aí. Ficou um preto laranja. Preto laranja. Mas tá bom, não estamos reclamando aqui, né? Tá, também não estamos reclamando da minha falta de capacidade artística, não. Você para com isso, você é um mago do audiovisual. Ok. Pois bem, e pra você que viu Drive to Survive, é muito interessante, chega até a ser cômico, na minha humilde opinião, essa questão aí do acordo, do patrocínio que tinha com a Rich Energy, porque, assim, eles dedicam o episódio, pra você que não sabe, eles dedicam o episódio assim pra falar sobre determinada equipe, pra mostrar o ponto de vista de determinada equipe. E o começo desse episódio é mostrando todo o acordo, o carro, não sei o quê. Felizes. O carro preto dourado, lembrando da Lotus, e lembrando de... Alegria, negócios, eles apertando a mão do outro, mostrando o dono da Rich Energy, um barbudão lá, não sei o quê. Tô muito feliz, pá. E aí do nada... 10 minutos depois, não, acabou o contrato. Acabou, encerramos, rescindimos, não é isso que queremos. O contrato acabou por questões financeiras, porque o dono do energético Rich Energy não pagou a Haas F1 Team os 1 milhão, se não me engano, que faltavam aí. E aí o acordo foi quebrado. E a Haas, se eu não me engano, ela teve que competir até o final da temporada com a livery preto dourado. Acredito que não possa mudar. Mas também não é de todo errado competir com preto e dourado, né? Pelo amor de Deus. Não, sim, mas teve que competir ali com o nome Rich Energy no carro até o final, mesmo sem o patrocínio. Aí é duro. Pois bem, como ficou a tabela de 2019 aí, quando se diz respeito ao Mundial dos Pilotos e o Mundial dos Construtores? Que é do... Novamente, Magnussen ganha, ficando em 16º com 20 pontos, que já não era ali pro... Que a Haas, ela estava em ascendência, em 2019 ela começa a cair de novo. Dos 56 pontos que o Magnussen tinha feito, ele faz 20. E dos 37 pontos que o Grosjean tinha feito na temporada passada, ele faz 8 pontos, ficando aí em 18º. A Haas, ela termina em 9º no campeonato de construtores, apenas à frente da Williams, com 28 pontos. Essa temporada, que foi uma temporada extremamente complicada para o Romain Grosjean. Foi. Sofrer com desconfiança ali da equipe dele. Sim. E muitas batidas também. Pois bem, já em 2020 foi a pior temporada da equipe. Só vem caindo. Até hoje. Com apenas 3 pontos, com o 9º lugar de Magnussen na Hungria, mas recebeu uma penalidade e ficou em 10º, marcando assim somente 1 ponto. E Grosjean marcou na Alemanha, em 9º. Não marcariam mais nenhum ponto na Fórmula 1. Desde então. Os dois pilotos saíram da Fórmula 1 depois de 2020, né? 2020, a temporada de 2020, foi palco de uma das piores batidas da década aí. Com o Eduardo lembrando da batida do Jules Bianchi também, em 2014. A batida do Grosjean no GP do Bahrein, onde logo na primeira volta, se eu não me engano na segunda curva, ele colide ali com o Daniel Kvyat, ele vai trocar de faixa, vai fazer uma passagem para a direita, não vê o Kvyat no retrovisor, o pneu dianteiro do Kvyat bate no traseiro dele, ele angula direto pro muro e vai reto a 200 km por hora. Um muro que estava muito perto ali da... E primeira volta da corrida, o tanque estava cheio. Cheio. Então... Grosjean bate no muro e instantaneamente pega fogo. Uma bola de fogo surge ali, o carro é partido ao meio. Uma coisa que não deveria existir na Fórmula 1, o carro partia ao meio. Mas foi essa partida que liberou a gasolina, né? Que partiu exatamente no tanque de combustível, liberou a gasolina e pegou fogo. E o Grosjean fica ali 30 segundos de horror no próprio inferno dentro do carro.
Me lembra muito esse negócio de ficar preso dentro do próprio veículo, com o veículo todo pegando fogo, me lembra muito o acidente do Nick Lauda. Sim, sim. Só que, obviamente, teve umas consequências bem mais... Sim, o do Lauda foi bem mais sério por causa da segurança na Fórmula 1 que... Na época dele. Lauda foi em 76, se eu não me engano. Pois é, muito pela questão da roupa também. Sim, sim. O piloto de Fórmula 1 hoje ele é muito bem assegurado. Tanto pelo macacão anti-chamas, quanto pelo cockpit, que é praticamente uma câmera que isola ele, uma câmara que isola ele de qualquer coisa. Quanto também pela questão do ralo aí, que é tão criticado, né? O ralo que comprovadamente salvou o Grosjean nessa batida, que se não fosse o ralo teria sido decapitado pelas... O que teria sido muito, muito, muito feio. Então, essa batida, digamos que ela serviu de alguma coisa, né? Sim, serviu para sim. mostrar o fã mais saudosista, aquele mais radical, que preza, às vezes, pela beleza do carro. Sim. Mais pela beleza do que pela segurança, mostrou para ele que o Renault realmente salva vidas, cara. Sim, salva sim. vidas como salvou a do Grosjean. E é interessante pontuar porque desde 2014 não morre nenhum piloto na Fórmula 1. E antes de 2014, em 1994, com Ayrton Senna. Foi a penúltima morte na Fórmula 1. Os pilotos hoje em dia eles se sentem muito seguros dentro do carro. Mas é importante... Tu falou mortes, a penúltima morte da Fórmula 1 de piloto foi da Ayrton Senna. Sim, sim. Que já morreu outros fiscais de prova. Fiscais de prova já morreram. Durante esses anos aí, mas isso é assunto para outro. E os pilotos eles se sentem muito seguros e não é um esporte seguro. Fórmula 1 não é e nunca será, não importa o quanto de segurança tem, não é um esporte muito seguro. Então essa batida da Haas, do Grosjean no Bahrein, trouxe uma sensação de fragilidade para todos os pilotos, inclusive Lewis Hamilton falou que ele se sentiu extremamente frágil quando viu a batida do Romain Grosjean. E é interessante ver também ali o áudio dos pilotos durante a batida, logo que eles se assustam quando eles veem fogo, perguntam quem foi, perguntam se está todo mundo bem, então... Agora... Eu acho que tem a competição ali, mas também tem um senso de que, pô, todos eles estão no mesmo barco, entendeu? Sim, todos eles correm perigos iguais. Sim, exato. Então é basicamente isso. E o Halo? Você acha que é uma boa dicção para a estética do carro de Fórmula 1, Eduardo? Eu particularmente acho que eu considero o carro algo faltando sem o Halo ali. Eu acho que... Eu considero esteticamente bonito até. Vou confessar pra você. Sim. Eu considero um negócio bonito além da segurança. Eu acho que agrega muito pra o carro ali, fica mais completo. Dá umas curvas a mais, né? Exatamente. Fica mais bonito, na minha humilde opinião. Eu também tenho um apreço pelo Halo. Além de salvar vidas, o que compensa qualquer outra Sim. ressalva que alguém possa ter. E... Depois dessa batida do Grosjean, a gente teve... Obviamente ele teve que se recuperar, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, porque, como a gente já viu em vários exemplos, uma batida dessa magnitude mexe com a cabeça do piloto. Muito psicológico, também com o físico. O Romain Grosjean ele saiu de 30 segundos no fogo, ele saiu apenas com os pés e com as mãos queimadas. Mas ainda assim com os pés e com as mãos queimadas, algo essencial para um piloto de Fórmula 1. Justamente, depois dessa batida, essa foi na antepenúltima corrida, né? Tiveram mais duas corridas depois disso. E o Romain Grosjean foi substituído por um cara de sobrenome interessante, Pietro Fittipaldi. Um brasileiro voltou à Fórmula 1 depois de muito tempo. Depois do Felipe Massa, eu acho. Né? O último foi o Felipe Massa. Acredito. E foi muito interessante ver o Fittipaldi correndo aí nesses... Foi, era um cara que ficou muito tempo parado. Eu vejo ainda gente defendendo o Mazepin, falando que o Mazepin é mais piloto que o Fittipaldi, porque o Fittipaldi é muito lento, que não sei o quê. Mas o Fittipaldi a gente tem que lembrar que ele ficou um ano aí, ficou mais tempo, se eu não me engano, parado, sem pilotar nada. E o Fittipaldi é um ser humano dirigindo o carro, diferente do Mazepin, que é o orangotango, como a gente já ressaltou várias vezes. O Fittipaldi ficou em um ano sendo só piloto de testes da Haas, sem nem entrar num cockpit de Fórmula 1. E surge assim no colo dele, cai no colo dele a responsabilidade de pilotar em Sakir e em Abu Dhabi. Ele faz até um trabalho decente, ele consegue terminar a primeira corrida dele na Fórmula 1, diferente do Mazepin. Que rodou na primeira volta. Que dá pra botar no status do Zap a estreia do Mazepin. 27 segundos de corrida, a primeira corrida do Mazepin. Pois bem, e aí, como a gente já falou
Aqui, essa temporada de 2020, a última temporada, foi a pior da história da Haas, a curta história da Haas. O Grosjean ficou apenas em 19º lugar, marcou 2 pontos no Mundial dos Pilotos, à frente somente do companheiro de equipe dele, o Magnussen, que ficou em 20º, que marcou apenas 1 ponto. Já a Haas ficou em 9º no Mundial dos Pilotos. Não, se eu não me engano, nessa temporada tiveram 23 pilotos. Teve também o Pietro Fittipaldi, o Watkin. Mas esses não correram todas as corridas. Sim. O Grosjean também não correu, mas enfim. Dos pilotos principais. Dos principais, os que estavam na primeira corrida. Exatamente. A Haas ficou em 9º no Mundial dos Construtores, com apenas 3 pontos, à frente somente da equipe da Williams. E ficou com 10, de novo. Pra variar um pouco. E foi mais ou menos isso, essas últimas e todas as temporadas da equipe da Haas. Acho que agora a gente tem que dar mais ou menos nossa perspectiva para o que vai ser a Haas. Na temporada de 2021, o Gunter tem aí uma decisão que muita gente ficou um pouco pé atrás com o Gunter, o chefe da equipe, porque ele precisava de patrocínio. O Gene Haas, o dono da equipe mesmo, o patrão, falou que o Gunter precisava de patrocínio. O Gunter foi procurar na Alemanha e na Rússia. E patrocínios a gente sabe que sempre tem condições. Alguns pedem que o time ganhe, alguns pedem pilotos. E aí o Gunter teve que botar um piloto alemão, o Mick Schumacher, campeão da Fórmula 2, no lugar de acredito que do Magnussen como piloto 1, né? E o Nikita Mazepin da Rússia como piloto número 2 no lugar do Grosjean. E aí ele traz 2 estreantes na Fórmula 1, 2 moleques que nunca pilotaram na Fórmula 1, no lugar de 2 pilotos totalmente experientes. E isso trouxe um pé atrás muito grande para a equipe na temporada de 2021. Pois bem, a gente vê que o Gunter fez uma aposta. Ele meio que foi forçado a contratar pilotos russos, um russo e um alemão, mas é uma aposta. Pilotos que vieram da Fórmula 2, o Mick Schumacher, que foi campeão da Fórmula 2, já o Mazepin ficou em 5º, né? Mas era o único piloto russo da Fórmula 2. Essa que a gente vai falar um pouco sobre a questão da Rússia, né, no Mazepin, mas enfim, vamos primeiro falar sobre os 2 pilotos. São pilotos, eu acredito que o Mick Schumacher é um piloto com mais potencial. Sim, tem um sobrenome que obviamente deve pesar, não pra ele, porque ele já falou que pra ele o sobrenome pesa como uma pluma, mas que tem um certo peso assim quando a gente fala em questão de comparação, de imprensa. O melhor engenheiro de equipe da história da Fórmula 1, que ele larga a frente do carro no muro e o engenheiro fala: não, tá tudo bem, Mick, relaxa. Fica concentrado aí, dá umas voltinhas sem nariz e a gente conserta aqui depois. E o Mick Schumacher ensandecido: por favor, quero entrar no pit stop, troque a minha asa, o meu carro não está andando. O Celta do Gustavo acabou de me ultrapassar, por favor, eu quero entrar. Mas acabou que ele teve que dar umas voltinhas aí sem o nariz do carro. Isso aconteceu em Imola, né? Sim. Foi um episódio E o que você acha da nova pintura da Fórmula 1? Que assim, em 2019 ele teve que mudar por causa de patrocínio, teve que mudar pro preto dourado, que foi extremamente elogiado, o carro mais bonito da última década da Fórmula 1. Não foi o carro mais bonito da última década da Fórmula 1 não, tá? Foi um dos mais. Por quê? Quem foi? Porque, cara, sim, tirando obviamente falando de forma imparcial aqui, né? Todos os carros da Renault tinham uma beleza única. De forma imparcial. Uma beleza ímpar, diria eu. E a da Alpine, inclusive, também, mas eu me arrisco aqui a dizer que o carro da Renault em 2020 é mais bonito que o carro da Alpine em 2021. Creio que Haas 2019 ganha dos 2. Na minha opinião. Na minha humilde opinião, não. Mas eu gosto muito também do Mercedes 2020, o Black Arrow. Eu também acho ele muito bonito. Mas, pois bem, aí... Pô, fala muita água. A gente teve... Tá falando da questão do patrocínio da Rússia. Como é o nome do patrocinador? Uralkali. Pois bem, aí mudou também as cores, né? Ficou as cores da bandeira da Rússia. A asa dianteira, inclusive, se você cortar e deixar exatamente enquadrado, a asa dianteira é a bandeira da Rússia. Branco, vermelho e azul de baixo. Se você não percebeu, é um carro branco com detalhes em vermelho e em azul. E é isso, o patrocinador mudou no carro, mudou no piloto.
não achei feio, cara. Não é bonito, não é o mais bonito, não tá no top 5 mais bonito. Pra mim o top 5 mais bonito é Aston Martin, que é lindo. Mas você me responde uma dúvida, Eduardo. Responde. Se o carro da Haas tá correndo com as bandeiras da Rússia, branco, vermelho e azul, por que o Nikita Mazepin não usa a bandeira da Rússia? Aí eu vou te explicar. Nikita Mazepin, ele, apesar de ser russo e ele obteve a licença russa para correr, ele tá correndo em bandeira neutra, porque a questão lá do doping, do antidoping, que foi comprovado lá a questão da Rússia nas Olimpíadas, e a Corte Arbitral do Esporte ampliou a pena que se tinha dado à Rússia, acho que era 2 anos, e ampliaram para 4. Então, estão tendo algumas sanções rolando aí sobre atletas e sobre a Federação Russa. Então, isso também abrange para a questão do automobilismo. Sim, sim. Então, o Nikita Mazepin corre para a bandeira neutra e em bandeira neutra. Inclusive, se ele ganhar ou participar de um pódio, não vai tocar o hino da Rússia e não vai aparecer a bandeira da Rússia. Porque a Rússia não pode competir em nenhum esporte mundial, né? Justamente. Justo. Porque se tiver antidoping, tem que pagar mesmo, que ultrapassa. Mesmo jeito que eu acredito que a Ferrari tenha que pagar pelo motor adulterado de 2019. Apesar de ser ferrarista. E pra você, Eduardo, finalizando agora, qual time brasileiro pode se comparar à Haas? Pode ser a Haas do futebol brasileiro? Bom, para o pessoal entender, a gente sempre tem que dar uma explicação, né? Mas para mim, eu compararia a passagem da Haas até o momento pela Fórmula 1 como a passagem da equipe da Chapecoense pela Série A do brasileiro, que foi uma equipe que subiu nova, uma equipe relativamente nova, que estava subindo ali pela primeira vez para a Série A, e começou muito bem, começou brigando, começou ameaçando ser uma equipe que brigaria ali por meio de tabela, por competições intercontinentais, mas acabou entrando em declínio nos últimos anos. No caso da Chapecoense, a equipe foi para a Série B, voltou agora, mas essa parte a gente exclui, sim. Mas acabou indo para a Série B, e no caso da Haas, teve um ascendente, mas depois disso só desceu, e hoje briga com a Williams para ver quem vai ser a pior equipe do ano. Na minha opinião. Eu não entendo de futebol, então esse critério é apenas do Eduardo. Eu agradeço a todos vocês que escutaram até aqui. Peço que vocês deixem a avaliação de vocês aí, se vocês estão vendo pelo YouTube. E se inscrevam, acompanhem aí, sigam a gente no Spotify, no SoundCloud, sigam a gente no Twitter, @pod_gp, o mesmo @ do Instagram, pod_gp. A gente vai estar mais ativo agora no Twitter e no Instagram. E obrigado a todos vocês que assistiram, deixe seu feedback nos comentários também. Deixe suas opiniões, suas críticas construtivas e seus elogios, se vocês tiverem a fazer. Pode ser crítica só xingando a gente também, mas nesse caso a gente vai responder a mesma moeda, sim, porque exatamente. Não tem nenhum sangue de barata aqui. Se falar da minha mãe, eu vou falar da sua mãe. E é basicamente não isso. Não tem essa, você me dá um soco, somos dois moleques aqui. Sim. É nisso que eu me despeço. Meu nome é Gustavo de Oliveira. Meu nome é Eduardo Garcia. E obrigado por assistir o G Podcast. O podcast do amante de Fórmula 1.